Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, imensamente por todas as bênçãos, por toda a proteção, que a Tua luz, Mestre, nos envolva nesse instante, nos dando a oportunidade de aprender mais sobre os Seus ensinamentos. Te agradecemos, Senhor Jesus, por o Senhor estar em nossos corações, nos mostrando o bom caminho, nos mostrando, Senhor, que é possível melhorar as nossas condições a cada dia. Nos ajude na nossa reforma íntima, em todos os sentimentos que temos que melhorar. Então, Senhor Jesus, seja parte de nossa vida, seja a luz que possa nos orientar no caminho do bem, no caminho do amor, esse amor que o Senhor nos ensinou, que é Ele que pode abençoar o mundo. Uma faísca desse amor pode abrasar a terra e que Ele possa aquecer sempre o nosso coração. Obrigada, Senhor, esteja conosco hoje e sempre. Que essa noite seja uma noite tranquila, seja uma noite de bênçãos e de grande aprendizado. Obrigada, Senhor, e esteja conosco hoje e sempre. E é interessante, antes de nós adentrarmos ao tema, quando ao falar da dimensão espiritual de uma casa espírita. A professora Sueli tem um trabalho, um estudo, em que ela fala sobre as dimensões espirituais da casa espírita e nós não temos noção do tamanho do trabalho que envolve, principalmente dos trabalhadores espirituais. E nessa passagem, nesse livro, a professora Sueli, ela se relata no momento da palestra. Então, ela começa a explicar desde da asepsia que existe na sala de passe, na proteção que existe na casa espírita, na escolha dos trabalhadores, né, muito antes da casa, da primeira pedra. E ela vem falar justamente do trabalho. Ela cita, certa feita, a visita em que o professor Bezerra de Menezes, André Luiz, eles visitam o Centro Espírita Francisco de Assis. E lá, André Luiz, começa a relatar e explica a intervenção da espiritualidade nas palestras. Nesse momento, porque muitas das vezes nós achamos que o trabalho efetivo da espiritualidade em nossas vidas é aquela hora do passe. E é bem na verdade não, começa muito antes de nós adentrarmos a casa. É um convite que eu faço, porque nós vamos perceber essa maravilha que é compartilhar o Evangelho de Jesus, os ensinamentos do nosso amado Mestre, nosso modelo, nosso guia, né, de amor. E é interessante que hoje o tema proposto pela casa, né, do livro Pensamento e Vida, né, de Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, fala sobre instrução. Bem interessante. Para nós falarmos sobre instrução, eu vou ler essa parte desse ensinamento de Emmanuel e nós vamos começamos a tratar sobre o que a doutrina consoladora nos ensina, nos explica a respeito da instrução. Porque nós escutamos nos meios espiritistas, por exemplo, escutamos uma tal fé raciocinada, né? O que é isso? Né? Porque nós começamos a frequentar as casas espíritas, nós escutamos, olha, sem a caridade não há salvação. E às vezes, muitas das vezes, nós não compreendemos o porquê que sem a caridade não há salvação. Nós escutamos o ensinamento que o Espírito da Verdade vem nos falar: espíritas, amai-vos uns aos outros, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. E aí nós vamos tentar compreender o porquê dessa importância da instrução.
E assim o que Emmanuel vem nos ensinar. No livro, é o item 4, instrução. Já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra, sabedoria. Emmanuel já começa, fala, olha, já vamos só... as 2 asas que não vai nos conduzir para o progresso é o amor e a sabedoria. Pelo amor, que acima de tudo é serviço ao semelhante, a criatura se ilumina e aformoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes e, pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-o para o alto. Através do amor, valorizamos-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Bondade que ignora é assim como o poço amigo em plena sombra, a descendentar, matar a sede, né? O viajor sem lhe ensinar o caminho. Inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso que traça aos peregrinos informes de rumo certo, deixando-os sucumbir ao tormento da sede. Todos temos necessidade de instrução e de amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra da elevação. Toda cultura intelectual é formada em cadeias gradativas, expansão. As civilizações sucedem-se ininterruptas ao influxo da herança mental. A arte, na palavra ou na música, no buril ou no pincel, evolui e se aprimora, por intermédio da repercussão e espreme-se no trabalho dos cultivadores do belo, que se inspiram uns aos outros. A escola é um centro de indução de mestres de hoje, continua a tarefa dos instrutores de ontem. O livro representa vigoroso imã de força atrativa, plasmando as emoções. Da humanidade, em todos os setores, da religião e da ciência, da opinião e da técnica, do pensamento e do trabalho. Por esse dínamo de energia criadora, encontramos os mais variados serviços de telemetração, que é o exercício de operação mental à distância. Porquanto, as imensas distâncias do espaço e tempo, incorporamos as ideias dos espíritos superiores que passaram por nós há séculos. Sócrates reflete-se nas páginas dos discípulos que lhe comungavam intimidade. E ainda hoje, consumimos os elevados pensamentos de que ele foi portador. Retrata-se Jesus nos livros dos apóstolos que lhe dilataram a obra e temos o Evangelho, o espelho cristalino, em que o Mestre se reproduz por divina reflexão, orientando a conduta humana para a condução do reino de Deus entre as criaturas. Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos no caminho dos horizontes da vida. Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para que nossas ideias, a exemplos, reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Interessante essa lição de Emmanuel. Então quando Kardec, eu gosto muito de falar sobre o Livro dos Espíritos, porque nós vamos falar sobre o Livro dos Espíritos e muitas das vezes nós, quando começamos a frequentar a doutrina espírita, nós não compreendemos como foi escrito o Livro dos Espíritos. Até para que nós possamos entender. Porque nós temos que entender o seguinte, que o Kardec, o professor Rivail Desirrat, homem, discípulo de Pestalozzi, membro da Academia de Art, homens de ciência, naquela época da França havia uma série de movimentos, os movimentos chamados mesas girantes.
E ele foi investigar, porque era uma febre no meio da ciência. Então nós já começamos a entender o Espiritismo como uma parte de ciência. Começou a investigar e ali ele verificou que havia algo de inteligente. E ainda é interessante, quando verificou que aqueles fenômenos havia algo de inteligente, havia uma comunicação. E a partir daí começou fazendo as perguntas. E aí por isso que quando nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, nós vamos observar que existe uma lógica, é uma sequência de perguntas, uma passando a outra, porque é racional. Aí nós vamos compreender. E aí Kardec, nas questões, logo quando nós começamos a questão 4, 5 e 6, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta uma coisa interessante. Ele pergunta, pode o homem conhecer Deus? Como nós podemos conhecer Deus? E os Espíritos respondem, utilizai o mesmo axioma da ciência. Os Espíritos já começam a falar, olha, e o Livro dos Espíritos, só para nós arrematarmos o assunto, ele foi escrito de mais de 1000 cartas, de mais de 1000 centros e mais de 1000 médios de vários lugares do mundo. Então, por isso que nós chamamos Kardec de codificador, porque Kardec utilizou a metodologia, foi colocando em ordem, fazendo as mesmas perguntas, verificando. Então, é assim foi o Livro dos Espíritos. E quando Kardec pergunta, olha, pode o homem conhecer Deus? Como que eu posso compreender Deus? Os Espíritos falam, olha, você quer compreender Deus? Utilizai os mesmos critérios da ciência, as mesmas técnicas. E aí Kardec continua lá na questão 5. Ele pergunta, olha, é inato do ser humano? Sim, todos nós podemos crer em Deus, acreditar em Deus. É inato do ser humano? Sim, é inato do ser humano. Então já começa, nós vamos observar que conhecer Deus se utiliza desse axioma. E aí, numa das sérias questões, principalmente nessa parte em que Emmanuel vem trabalhar, ele vem falar sobre progresso. E os Espíritos vêm nos ensinar sobre progresso. Porque é interessante que a doutrina espírita, ela nos traz uma série de verdades, empíricas, inclusive. Então, ele começa a nos explicar, primeiro ponto, que nós somos seres espirituais que têm um corpo e não um corpo que tem um espírito. Então já traz uma verdade. Kardec observou, olha, que somos seres espirituais. Repito, somos seres espirituais que têm um corpo e não um corpo que tem um espírito. Porquanto, ao desfazer desse corpo, a vida prossegue. Tanto que o oposto da morte é o quê? É o nascimento. Porque a vida é uma só. A vida continua antes do nascimento, a vida continua depois da morte. Então, o oposto da morte é o nascimento. Então, eu começo a verificar isso. E aí, Kardec indaga a respeito dessa marcha, dessa questão do progresso. É um desejo inato do homem de progredir. A crença em Deus é inata do ser humano, porque por óbvio, porque somos filhos de Deus. E olha só, quando nós começamos a compreender de que sou um ser espiritual, que tem um corpo, estou sujeito a uma série de leis. E Deus é bom, perfeito. Deus é bom, soberano e justo. E diante de sua bondade infinita, da sua justiça infinita, ele fala assim, filho, faz o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Só que eu estabeleço certas leis, entre elas ação e reação, causa e efeito. Opa, já começamos a compreender, porque uma das coisas que os Espíritos nos ensinam é que tudo tem uma causa. Já começamos a fazer sentido, que o que eu estou passando hoje tem uma causa, ou é nessa vinda, ou numa vinda anterior, porque a vida é uma só, tá? Então, nós começamos a doutrina espírita, já começa a esclarecer esses pontos. E aí que começa a entender que nós temos necessidade de progredir. E Emmanuel, ele inicia falando, olha, que esse progresso começa com duas asas. E é interessante, quando Kardec indaga aos espíritos, lá na questão 751,
Ele já começa a nos ensinar. Eles falam, olha, o desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. Um espírito superior à inteligência pode ser mau. E isso se dá com aquele que muito tem vivido, tem se melhorar, apenas sabe. Então já começa a entender que Deus é bom, soberano e justo, estabeleceu todas as suas leis, todas as suas regras. Nós podemos fazer o que nós quisermos, só que estamos sujeitos a essas leis. E aí nós vamos entender, e essas leis nos auxiliam a respeito do progresso. Tanto que Kardec pergunta aos espíritos, qual que é o bem? O que é o bem? O bem é andar conforme as leis de Deus. O que é o mal? Afastar das leis de Deus. E Kardec continua nas perguntas, posso comparar as leis morais de Deus com o decálogo de Moisés, os 10 mandamentos? Os espíritos respondem, uma boa comparação. E aí, como nós começamos a estudar no livro dos espíritos, principalmente na terceira parte, nós vamos ver das leis morais. Primeiro das leis naturais, porque Deus é bom, soberano e justo, Deus é perfeito. Deus é perfeito. E é interessante, e Deus criou as suas leis. Ocorre que no decorrer da humanidade, a ciência se julga dona da verdade, caminhou com as leis materiais para um lado. E o homem, através das leis morais, das leis espirituais, começou a caminhar para um outro lado. E nós vamos ver que hoje está se reencontrando, principalmente após a doutrina espírita. E aí nós vamos entender o seguinte, que essa necessidade, o progredir, é inato do ser humano. Então sou eu, Kardec indaga isso aos espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, a força para progredir, aure-se o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de ensinamento? A gente tem essa dúvida, será que eu posso aprender? E olha, os espíritos respondem, o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Nós estamos falando que os espíritos nos ensinam para que nós possamos compreender o ensinamento de Emmanuel, que Emmanuel vem mostrar sobre esse equilíbrio, é o que ele fala. E continua os espíritos, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então nós já começamos a compreender que esse progresso, ele não se dá de forma harmônica. Já agora começa a fazer sentido muitas das questões que envolvem a nossa vida. E continua o Kardec indaga. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? São os espíritos em 1800. Decorre deste, ou seja, o progresso moral decorre do intelectual. Decorre deste, mas nem sempre segue imediatamente. E Kardec continua na pergunta, como pode o progresso intelectual engendrar-se o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Aí nós começamos a compreender o esclarecimento. Porque, a partir de hoje, por exemplo, por mais simples que seja qualquer palestra, qualquer estudo, o ensinamento ficou na mente. E aí você já assume a responsabilidade do seu progresso. Nosso progresso não se dá de forma, por isso que Emmanuel vem falar que são duas asas e que devem funcionar de forma harmônica, que nós devemos estimular ambos. E aí continua Kardec, como neste caso, que muitas vezes sucede os povos mais esclarecidos, os mais pervertidos também. O progresso completo constitui o objetivo. Então, os espíritos vêm nos ensinar, olha, o progresso completo constitui o nosso objetivo. É desejo do homem de ver Deus. E aí nós vamos entender da importância, por exemplo, do estudo do Evangelho, das palestras. Porque é simples, de que nada adianta virmos na casa espírita e fazermos toda a fluidoterapia, se não operarmos a reforma íntima. De que nada adianta, porque viemos aqui, podemos tomar o passe,
fazer o tratamento de água fluidificada. Se não operarmos a reforma íntima, se não mudarmos, os nossos irmãos obsessores vão estar na esquina esperando do mesmo jeito. Não é assim. Então começa a reforma íntima. Aí é onde nós começamos a compreender o que Emmanuel vem nos ensinar. E continua os espíritos a respeito sobre qual o maior. Kardec indaga na questão 785. Ele pergunta, olha, e qual é o maior obstáculo? Qual o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos respondem, o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, e porquanto o intelectual se efetua sempre. Então, o orgulho e o egoísmo é o principal progresso moral, o principal obstáculo. Então, nós já começamos a entender, primeiro, de que esse progresso não se dá de forma harmônica, mas que nós devemos esforçar a caminhar juntos. E aí é onde que nós vamos, no decorrer da história, como falei para vocês no início, a ciência caminhou com as suas leis, dizendo a dona de toda a verdade por um lado, do outro lado a religião começou a caminhar. E aí vem a doutrina espírita e fala, olha, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. E Deus é perfeito. Então, as leis de Deus não se conflitam. E a doutrina espírita, ela vem falar, olha, vem nos explicar que não, é tudo harmonia, tanto as leis materiais como as leis morais. E aonde que está lá no Evangelho, no capítulo 1, no livro, no item 8, em que a Kardec deixa claro, esclarece, que a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana, pois uma revela as leis do mundo material e as outras a lei do mundo moral. E aí nós começamos a entender, porque quando começamos a estudar André Luiz, por exemplo, nós verificamos em que André Luiz começa a trabalhar, a falar sobre a glândula epífise, sobre a glândula pineal, vem falar sobre a importância dela no processo de cura, vem falar da importância da glândula pineal, que é a nossa antena espiritual. E aí ele fala isso na década de 30, na década de 2000, no ano de 2000, a ciência começa a comprovar a eficácia da glândula pineal, o seu funcionamento do nosso sistema imunológico, o que André Luiz já previa. Então, a doutrina consoladora vem nos mostrar de que a ciência e a religião caminham juntos. E aí nós vamos compreender justamente o porquê que Einstein fala. Einstein fala, ele deixa claro de que sem Deus o universo não é explicável satisfatoriamente. Começamos a entender que não se consegue explicar o universo sem Deus. E ele continua, a ciência sem a religião é paralítica. A religião sem a ciência é cega. Albert Einstein começou a compreender, falou, olha, de nada adianta. A ciência sem religião, elas se explicam. E do outro lado, enquanto Einstein fala, nós já vemos o Kardec, no livro da Gênesis, vem falar a mesma coisa, que o Espiritismo e a ciência se complementam reciprocamente, na Gênesis, no item 16. Então, nós já começamos a entender de que o nosso progresso, eles se encaminham de forma, nós devemos trabalhar no sentido de caminhar de forma uníssona, idêntica, desenvolver as duas partes. Desenvolver a fé raciocinada. Porque Kardec, no Evangelho, segundo o Espiritismo, ele indaga. Ao trabalhar sobre a fé, vem falar sobre a fé inabalável, que é aquela capaz de enfrentar as dificuldades, as razões, em todas as circunstâncias. Essa é a fé inabalável. Essa fé raciocinada, a fé que questiona. E aí nós vamos do outro lado. Emmanuel já vem dizer, ele fala o seguinte, que em muitos dos ciclos espiritistas se fala sobre a fé raciocinada, mas se esquecem da necessidade da razão iluminada, em que nós devemos colocar a iluminação, Deus, em todos os nossos atos, em todas as nossas atitudes. E aí nós vamos entender agora, abordando de forma tranquila o ensinamento, o porquê que Emmanuel já vem explicar. Ele fala, já se disse, de duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma se chama amor, outra sabedoria. Então nós não vamos conseguir voar para o progresso sem que nós cuidamos dessas duas asas.
que essa é a instrução de Emmanuel, que é o objeto de estudo de hoje, onde Emmanuel ele vem dizer isso. Ele fala, pelo amor que, acima de tudo, é serviço aos semelhantes. Emmanuel vem falar que amar é serviço, servir ao semelhante. E a doutrina espírita ela nos esclarece, começa a fazer sentido o porquê, principalmente daquela frase que nós escutamos muitos nos meios espiritistas, de que sem a caridade não há salvação. E é racional, e é lógico. Porque quando Kardec indaga os espíritos na questão 866, pergunta qual o sentido verdadeiro sentido da caridade conforme entendia Jesus. Queria saber o que é a caridade conforme Jesus. E os espíritos respondem: ser benevolente para com todos, indulgente com os erros alheios e perdão das ofensas. Essa é a caridade verdadeira. E faz sentido, porque se eu não for benevolente para com todos, não há salvação. Se eu não for indulgente com os erros alheios, não há salvação. Se eu não perdoar as ofensas, não há salvação. Olha como é racional. Olha como ficou fácil praticar a caridade. E isso é explicável, essa é a fé raciocinada. De que nada adianta também, de que nada adianta eu ser benevolente para com todos e não ser benevolente para com meu cônjuge, para com meus filhos, para com os meus pais e para comigo. Não há salvação. De que nada adianta eu ser indulgente com os erros alheios, compreender que o meu irmão erra, porque nós somos seres imperfeitos em constante progresso. Estamos numa escola da vida, aprendendo. De que nada adianta compreender ser indulgente com os erros alheios e não ser indulgente com os erros do meu cônjuge, do meu filho, dos meus pais, e não ser indulgente comigo. De que nada adianta perdoar as ofensas se eu não perdoo o meu cônjuge, se não perdoo os meus pais, se não perdoo os meus filhos, e se não me perdoo. Faz sentido a frase agora? O porquê que sem a caridade não há salvação? Porque se eu não for indulgente para com todos e não ser comigo, não há salvação. E começamos a entender que aí colocamos nos atos da nossa vida essa razão iluminada. E aí, sim, consigamos entender facilmente o que Emmanuel vem explicar, onde ele vai falar, olha, pela sabedoria que começa na aquisição do conhecimento. Começa na aquisição do conhecimento. Não fala que é conhecimento. Começa nessa busca diária onde nós estamos aqui, com leituras edificantes, com a prece, procurando compreender, buscar conhecer Deus, utilizando os axiomas da ciência, como os Espíritos nos ensinam na questão 4, 5 e 6 do Livro dos Espíritos. Aí vamos compreender, quando Emmanuel fala que recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso. Ou seja, que quando nós começamos a desenvolver, a estudar, nós estamos plasmando. André Luiz explica isso muito bem no livro Mecanismo da Mediunidade. Que nossos pensamentos é capaz de criar, ele demonstra isso de forma científica, é bem interessante. O livro parece o livro Mecanismo da Mediunidade, quase todo o livro parece um livro de física. Um livro, mas vem nos explicar como funciona o pensamento, que o pensamento plasma, que é possível criar. Olha só, o que a religião sempre defendeu, a ciência vem mostrando. E aí nós vamos entender, a partir disso fica fácil compreender o que Emmanuel vem nos ensinar. Ele nos ensina, né, nessa lição de hoje, através do amor valorizamos-nos para a vida, através da sabedoria somos valorizados. Porque nós estamos compartilhando. E aí, como disse, esse desenvolvimento intelectual, esse estudo do Evangelho e a sua prática, trabalhando essa fé raciocinada e trabalhando essa razão iluminada de Emmanuel, como Emmanuel nos ensina, no nosso dia a dia, há salvação. Conseguimos progredir. E é interessante, porque Chico, certa feita, ele fala, o centro espírita, ele é uma escola e um hospital. No hospital, por quando nós viemos na casa buscar dores, acalanto para as nossas dores. Mas é uma escola onde nós vamos aprender aquilo que eu disse mais cedo, de que nada adianta
vinha fazer toda a fluidoterapia se nós não operarmos. Uma mudança, reforma íntima. E essa mudança íntima, como Emmanuel vem nos ensinar, como os Espíritos nos ensinam através do livro dos Espíritos, em que esse progresso intelectual, quando nós começamos a trabalhar, começamos a vigiar, porque passamos a ser responsáveis. Saímos da ignorância, como os Espíritos nos ensinam, que nascemos simples e ignorantes, ou seja, puros, aptos a aprender. E essa necessidade do progresso é necessário para nós. E aí é interessante, porque aí a gente sempre questiona, fala, pô, mas se Deus está nos fazendo aqui, tem que fazer aprender, por que Ele já nos ensinou tudo de uma vez? Sempre questiona, né? A gente sempre questiona, por que Ele não fez a gente tudo inteligente, todo mundo já com diploma? Né? E aí por que nós estamos aprendendo gradativamente? Por que o Senhor começa a falar utilizando os profetas, né, que eram médios? Porque é interessante, o termo médio foi Kardec que trouxe. Antes de Kardec não existia esse termo médio, né? Então, mas nós sabíamos que nós tínhamos os profetas, os médios, os homens que falavam com os espíritos. Por que já nos ensinou de uma vez? Os espíritos nos respondem. Bem nos explicaram, na questão 628, fala. Kardec pergunta por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente. É um questionamento. E os Espíritos respondem, importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz, o homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Essa é a verdade. E nós estamos, a nosso progresso, como Emmanuel vem nos ensinar, dá-nos de pouco a pouco. E aí vamos compreender que estamos nessa escola. E é fácil. Eu estudei num colégio aqui em Goiânia, que era o seguinte, tinha os meninos do primário, usava a roupa, o uniforme vermelho, os meninos do segundo, já da primeiro grau, na minha época era primeiro grau, tinha o uniforme azul, aí o pessoal do segundo grau tinha o uniforme branco. E a vida nossa é isso, é a escola. Nós estamos nessa escola da vida. A gente inicia o ano, colocamos esse uniforme, no decorrer do ano, nós estamos sujeitos a provas, nós temos professores. Então, quando nós estamos no primário, naquela etapa, as tias, as professores, com toda a paciência, nos ensinam, nos colocam, vai com toda a paciência, não tem tantas provas. A cada ano, chega no final do ano, nós trocamos de uniforme, vamos para a série seguinte. E aí nós vamos mais adiante, chegamos cada vez mais, já começamos a aprender, temos várias disciplinas, português, matemática. Iniciamos, no decorrer do ano, temos a oportunidade de conviver com os colegas, coleguinha daqui, coleguinha dali, fazemos provas, tiramos nota baixa, às vezes caímos. E às vezes o nosso pai, nessa escola da vida, permite que nós tenhamos professores particulares, como o Chico Xavier, que vem nos ensinar sobre a aula de caridade, sobre a aula de amor. Chega no final do ano, nós trocamos o uniforme, começamos a nova série. Aí, o que acontece? Chega, nós já estamos estudando, às vezes eu desenvolvo mais português, mais matemática, mas sou reprovado em ciência. Ótimo, quando eu reprovei. Às vezes, minha turma que me acompanha nesse progresso, nesse crescimento, nessa escola da vida, passa para outra série, mas eu vou repetir um ano, muitas das vezes com pessoas diferentes. Eu não volto para o pré, para o maternal. Eu repito a série. Por isso os Espíritos ensinam, olha, que nós não regredimos, nós estacionamos. Ou seja, se eu reprovei na 8ª série, eu vou repetir a 8ª série até passar. Olha que chato, eu vou aprender as matérias que eu passei, português, matemática, mas vou ter que melhorar na ciência. Aí passo da 8ª série. E assim é essa escola da vida. É assim o nosso processo de escola, o nosso progresso. É assim que nós vamos progredindo. E nós somos sempre conduzidos por professores igual Chico Xavier, por professores Emmanuel, por professores Divaldo Pereira Franco, que vem nos ensinar nessa escola da vida, porque nós sabemos que chega no final do ano, iremos trocar de uniforme e iniciar uma nova etapa. Aí cabe a nós escolher com quem nós vamos caminhar, escolher se vale a pena estudar ou repetir o ano.
mas a responsabilidade é só nossa. Que possamos prosseguir dessa forma como Emmanuel nos ensina. Bater nessas duas asas, as asas do estudo e a asa do amor. Porque de que nada adianta a fé raciocinada sem a razão iluminada. Muita paz a todos e muito obrigado. Senhor, ao encerrarmos esta reunião, queremos agradecer mais uma vez pela oportunidade de aprendizado e de reflexão. Somos gratos pelo amparo da espiritualidade que aqui está. Que as lições aqui recebidas possam permanecer vivas em nossos corações, para que possamos colocá-las em prática, trabalhando com amor e servindo, fazendo a caridade no nosso dia a dia. Abençoe a todos aqui presentes, Senhor, e aqueles que não puderam comparecer. Nos ajude a enfrentarmos as provas da vida e que possamos retornar também aos nossos lares em paz e com a Tua proteção. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, e assim seja.